O outono moscovita pintava o Parque Gorky com pinceladas de ocre e carmesim, mas uma melancolia fria já se infiltrava no ar, prenunciando o inverno implacável. Ania Petrova, encolhida num banco de madeira gasto, tentava capturar essa transição no seu caderno de desenho. Os seus cabelos, de um loiro tão claro que pareciam quase brancos, escapavam do gorro de lã, emoldurando um rosto pálido. De feições delicadas e grandes olhos azuis que absorviam o mundo com uma intensidade serena. Vestia-se com uma simplicidade que desmentia a qualidade das peças. Calças de ganga escuras, uma camisola de caxemira cinzenta e um casaco prático, mas elegante. Não havia ostentação, apenas o conforto discreto de quem não precisava provar nada. Os seus dedos, manchados de grafite, moviam-se com precisão, traçando os contornos de uma criança que perseguia pombos, o voo súbito das aves, a resignação nos ombros de um velho varredor de rua. Do outro lado da Alameda, a capitã Zarina Kadyrova observava. A sua postura era rígida, o uniforme impecável contrastando com a desordem outonal do parque. Cabelos escuros presos num coque apertado, olhos penetrantes sob sobrancelhas arqueadas e uma pequena cicatriz esbranquiçada perto do olho esquerdo, testemunha silenciosa de encontros menos pacíficos. Kadyrova não via uma artista, mas um estereótipo. Mais uma destas, pensou, o cinismo a endurecer-lhe os traços. Filhinhas de papá, loiras e anêmicas, vagueando sem propósito, achando que o mundo lhes pertence, provavelmente drogada ou à procura de sarilhos. O seu desprezo pela juventude dourada de Moscovo era uma ferida antiga, mal cicatrizada, alimentada por anos a ver o privilégio a contornar a justiça que ela jurara defender. A sua própria ascensão na hierarquia policial fora árdua, vinda de uma província poeirenta onde a vida não oferecia atalhos. Esta rapariga, com a sua calma etérea, parecia-lhe uma afronta. Decidiu intervir. Ania sobressaltou-se quando a sombra da capitã Kadyrova caiu sobre o seu caderno. Ergueu os olhos, encontrando um olhar duro, avaliador. Boa tarde, cidadã. A voz de Kadyrova era formal, mas com um timbre cortante. Documentos, por favor. Ania sentiu um arrepio, não apenas do vento frio. Havia algo na postura da polícia, na forma como a olhava, que a deixava desconfortável. Boa tarde, capitã, respondeu a sua voz baixa, quase um sussurro. Procurou na mochila a sua carteira de identidade. Kadyrova arrancou o documento da sua mão com impaciência. Analisou-o brevemente. Ania Petrova. E o que faz a cidadã Petrova aqui, sozinha, a esta hora? Estou a desenhar. Ania indicou o caderno como se fosse a explicação mais óbvia. A desenhar? Kadyrova soltou um pequeno riso desdenhoso. Não me parece que esteja a contribuir muito para a ordem pública. Tem autorização para estar aqui a fazer. Seja lá o que for que está a fazer. Ania franziu o sobrolho confusa. Autorização? Para desenhar num parque público. Não se faça de ingênua comigo, menina. Kadyrova elevou a voz. Há relatos de atividades suspeitas nesta área. Jovens a consumir substâncias ilícitas, a perturbar a paz. Os seus olhos percorreram Ania da cabeça aos pés, demorando-se na sua aparente fragilidade. Parece-me um pouco pálida. Está tudo bem consigo? Não andou a meter-se onde não devia? Ania sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, uma mistura de indignação e medo. Eu não uso drogas, capitã. Estou apenas a apreciar o parque e a desenhar. A sua voz tremia ligeiramente, apesar dos seus esforços para se manter calma. Sabia que qualquer sinal de desafio poderia piorar a situação. Apreciar o parque, Kadyrova repetiu, saboreando as palavras com sarcasmo. Ou talvez à espera de alguém? Um encontro? Vender alguma coisa? Não, de todo, Ania negou, o seu tom agora um pouco mais firme. Estou apenas a desenhar. Olhe. Abriu o caderno, mostrando os esboços das árvores, das pessoas. Kadyrova mal olhou. Já tinha formado o seu juízo. Esta rapariga era culpada de algo, mesmo que fosse apenas da sua irritante ociosidade privilegiada. Isso não prova nada. Qualquer um pode rabiscar num caderno. Decidiu aumentar a pressão. Sabe, vadiagem é uma contraordenação. E se estiver a perturbar a ordem pública, a ofender a moral, isso pode tornar-se mais sério. Mas eu não estou a fazer nada disso. A voz de Ania era agora um apelo. Olhou em volta, procurando um rosto amigo, mas as poucas pessoas que passavam apressavam o passo, evitando o confronto. Estava sozinha contra a autoridade implacável daquela mulher. Isso sou eu que decido, Kadyrova afirmou, o seu queixo erguido. E decidi que a sua presença aqui é suspeita. Vai acompanhar mais esquadra para averiguações. O pânico começou a instalar-se em Ania. A esquadra? Mas por quê? Eu não fiz nada. Resistência à autoridade só vai piorar as coisas para si, menina.
Kadyrova avisou, a mão a pairar perto da algema que trazia ao cinto. Vamos. Levante-se. Anya levantou-se lentamente, as pernas a tremer. Sentia os olhares curiosos dos poucos transeuntes como agulhas. A humilhação era palpável. Olhou uma última vez para o seu caderno, para os seus lápis espalhados no banco, como se fossem os destroços de uma tarde roubada. Kadyrova agarrou-a pelo braço, a força surpreendente para a sua estatura. Não precisa de ser bruta, Anya murmurou, mais para si mesma do que para a polícia. Cale-se e ande, foi a única resposta. A viagem na viatura policial foi curta, mas pareceu uma eternidade a Anya. As ruas de Moscovo, normalmente uma fonte de inspiração, passavam por ela como um borrão de edifícios cinzentos e rostos indiferentes. A esquadra era um edifício antigo, com corredores sômbrios que cheiravam a desinfetante barato e a desespero antigo. Kadyrova empurrou-a para uma sala de espera nua, com cadeiras de plástico desconfortáveis e paredes manchadas. Espere aqui, e não me cause mais problemas. Anya sentou-se, abraçando-se para conter os tremores. Sentia-se pequena, insignificante, uma presa fácil nas mãos daquela mulher. O medo era uma garra fria no seu estômago. Onde estava a justiça? Onde estava a lógica? Fora arrancada da sua paz por um capricho, por um preconceito. As horas arrastavam-se. Ninguém lhe dirigia a palavra. Kadyrova passava ocasionalmente, lançando-lhe olhares de triunfo mal disfarçado. Anya tentou pedir para fazer um telefonema, mas foi rudemente ignorada pela primeira vez. Direitos. Os seus direitos são esperar calada, Kadyrova sibilara. Finalmente, após o que lhe pareceu uma eternidade, um polícia mais jovem e aparentemente menos hostil passou pela sala. Anya reuniu a coragem que lhe restava. Por favor, disse, a voz rouca. Preciso de fazer um telefonema, é urgente. O polícia hesitou, olhou para os lados e, talvez vendo a genuína angústia nos olhos da rapariga, ou simplesmente por tédio, acedeu. E rápido. Anya discou o número que sabia de cor, o número que o seu pai insistira que ela memorizasse para emergências, o número do Sr. Leonid Sokolov. A voz de Sokolov do outro lado da linha era calma, controlada, como sempre. Anya Mikhailovna, está tudo bem? Leonid Ilyich, a voz de Anya falhou. Preciso de ajuda. Estou na esquadra do distrito de Tverskoy. Fui detida. Houve uma breve pausa. Não se preocupe, Anya Mikhailovna, não diga mais nada. Estou a caminho. A chamada terminou. Anya desligou, uma pequena chama de esperança a acender-se no meio do seu desespero. Sokolov era o braço direito do seu pai, um homem de recursos e influência discretos, mas vastos. Se alguém a podia tirar dali, era ele. Menos de uma hora depois, a atmosfera na esquadra mudou. Leonid Sokolov entrou não como um furacão, mas como uma corrente de ar frio e silencioso que fazia todos os papéis soltos assentarem. Impecavelmente vestido num fato escuro que provavelmente custava mais do que o salário anual da maioria dos polícias presentes, exalava uma autoridade que não precisava de ser anunciada. A sua expressão era neutra, quase entediada, mas os seus olhos cinzentos não perdiam um único detalhe. Dirigiu-se calmamente ao balcão de atendimento. Boa tarde. Vim tratar de um assunto referente a uma cidadã que foi trazida para esta esquadra, Anya Petrova. O polícia de serviço, que antes mal olhara para Anya, endireitou-se subitamente. Havia algo no tom de Sokolov, na forma como pronunciou o nome Petrova, que soou um alarme. Um momento, senhor. O tenente Dmitry Volkov, um homem na casa dos 40, com um ar cansado e ombros curvados pelo peso da burocracia, mas com um olhar ainda inteligente, foi chamado. Sokolov apresentou-se sucintamente e explicou a situação, sem levantar a voz, sem fazer ameaças, mas cada palavra carregada de um peso implícito. Mencionou o nome Mikhail Petrov uma única vez, quase de passagem. Foi o suficiente. Volkov empalideceu visivelmente. Mikhail Petrov. O oligarca recluso, um dos homens mais poderosos e temidos da Rússia, cuja influência se estendia como uma teia invisível por todos os escalões do poder. A sua filha. Detida. Por uma das suas capitãs. Uma onda de náusea percorreu Volkov. Capitã Kadyrova! A voz de Volkov, normalmente branda, ecoou pelo corredor. Zarina Kadyrova entrou no gabinete de Volkov com a sua habitual confiança, mas parou abruptamente ao ver o homem elegante ao lado do seu superior. Capitã, Volkov começou, a voz tensa, informe-me sobre a detenção da cidadã Anya Petrova. Kadyrova relatou a sua versão, pintando Anya como uma suspeita, evasiva, possivelmente envolvida em algo ilícito. O seu tom era seguro, mas ao ver a expressão cada vez mais sombria de Volkov e o olhar gelado de Sokolov, uma semente de dúvida começou a germinar.
Quando Kadyrova terminou, Volkov respirou fundo. Capitã, tem ideia de quem é o pai da cidadã Ania Petrova? Kadyrova franziu o senho. Algum burocrata menor com ilusões de grandeza, suponho. Sokolov permitiu-se um sorriso quase imperceptível, frio como o gelo. Volkov fechou os olhos por um momento, como se estivesse a rezar por paciência. O pai dela, capitã, é Mikhail Petrov. O nome pairou no ar, pesado, ominoso. Kadyrova olhou de Volkov para Sokolov, a sua expressão a mudar de confiança para confusão, e depois para um horror crescente à medida que a enormidade da sua descoberta a atingia. Mikhail Petrov, o titã invisível. E ela tinha acabado de prender a sua filha por desenhar num parque. O chão pareceu abrir-se sob os seus pés. O seu mundo, construído com tanto esforço e sacrifício, começava a desmoronar-se. Tentou balbuciar uma justificação, algo sobre seguir o protocolo, sobre as aparências enganarem, mas as palavras morriam-lhe na garganta, ocas e patéticas perante a magnitude do seu erro. A investigação interna foi conduzida com uma celeridade invulgar, supervisionada pessoalmente pelo tenente Volkov, que sentia o olhar frio e expectante do Sr. Sokolov e, por extensão, de Mikhail Petrov nas suas costas a cada passo. A capitã Kadyrova foi formalmente interrogada. No ambiente estéril da sala de interrogatórios, sob a luz fria da lâmpada fluorescente, a sua habitual postura imponente parecia ter encolhido. Ela tentou defender as suas ações, agarrou-se à narrativa do comportamento suspeito, da intuição policial, mas as suas palavras soavam cada vez mais ocas, até para si mesma. Volkov, embora pressionado, tentava manter uma aparência de procedimento. Apresentou o testemunho de Ania, calmo, factual, desprovido de histeria, o que o tornava ainda mais credível. Não havia registro de queixas anteriores contra Ania, nem qualquer indício de comportamento ilícito. Apenas uma jovem a desenhar. Capitã Kadyrova, disse Volkov, a voz cansada, o seu relatório menciona a atitude desafiadora. A cidadã Petrova afirma que apenas questionou o motivo da detenção, o que é um direito seu. Ela estava a ser insolente, tenente. Estas miúdas ricas acham que podem fazer o que querem, que as regras não se lhes aplicam. A voz de Kadyrova subiu, um tom de desespero a infiltrar-se na sua habitual dureza. E ali, por um momento, a máscara de Kadyrova pareceu rachar. Os seus olhos escuros brilharam com uma intensidade que não era apenas raiva, mas algo mais profundo, mais antigo. Uma memória fugaz assaltou-a. Ela própria, muito mais jovem, acabada de chegar a Moscovo, cheia de sonhos e ambições, a ser humilhada por um homem de fato caro e sorriso desdenhoso, um homem que lhe dissera que ela, uma provinciana, nunca seria nada. Aquele homem, soubera mais tarde, era um pequeno peão no vasto império de um oligarca qualquer. A ferida que ela pensava estar fechada latejou com uma dor súbita e lancinante. O seu preconceito contra os privilegiados não nascera do nada, fora forjado no fogo da sua própria experiência de impotência e injustiça. Mas essa realização, em vez de lhe trazer clareza, apenas a afundava mais no seu próprio pântano de ressentimento. Ela tinha se tornado aquilo que mais desprezava, alguém que abusava do poder contra quem considerava mais fraco. A ironia era esmagadora. Volkov, alheio a esta tempestade interior, continuou: não há provas de qualquer delito, capitã. Apenas a sua interpretação dos factos. A decisão, quando chegou, foi rápida e brutal, como um golpe de machado. Suspensão imediata, com processo de demissão já em curso. As palavras de Volkov eram formais, desprovidas de emoção, mas para Kadyrova soaram como uma sentença de morte profissional. O seu mundo, a sua identidade como polícia, tudo aquilo pelo qual lutara, desfazia-se em pó. O orgulho, que a mantivera de pé tantas vezes, agora esmagava sob o seu peso. Quando saiu da sala, cambaleava ligeiramente, como se tivesse envelhecido décadas em poucas horas. Ania foi formalmente libertada pouco depois. O Sr. Sokolov tratou de toda a burocracia com a sua eficiência fria. Houve um pedido de desculpas formal, quase subserviente, por parte do tenente Volkov. Ania ouviu em silêncio, o rosto pálido, mas os seus olhos azuis, antes apenas observadores, tinham agora um brilho diferente, uma mistura de fragilidade e uma recém-descoberta dureza. Estava abalada, sim, mas algo dentro dela também se tinha fortalecido. Ania Mikhailovna, disse Sokolov, já estava no carro discreto, mas luxuoso que os esperava. O seu pai ficará aliviado. Este incidente será esquecido. Ania olhou pela janela para a esquadra que se afastava, para a cidade que continuava a pulsar, indiferente ao seu pequeno drama. Esquecido, Leonid Ilyich, murmurou. Eu não acho que o vou esquecer tão cedo.
Nos dias que se seguiram, o rescaldo do incidente espalhou-se como ondas concêntricas. Para Zarina Kadyrova foi um mergulho no abismo. A demissão foi confirmada. De repente, viu-se despojada do seu uniforme, da sua autoridade, da única identidade que conhecera nos últimos 15 anos. Os colegas evitavam-na. Os poucos amigos que tinha na força policial desapareceram. Moscovo, a cidade que ela pensava ter conquistado, mostrava-lhe agora a sua face mais cruel e indiferente. As noites eram longas, preenchidas com o álcool barato que antes desprezava e com o fantasma da sua própria humilhação. A memória daquele homem rico do seu passado e a imagem de Ania Petrova, tão diferentes, e, no entanto, ambas símbolos do poder que esmagara, fundiam-se nos seus pesadelos. O ciclo de ressentimento ameaçava consumi-la por completo. Para Ania, a experiência foi um despertar brutal. Em casa, no conforto seguro do seu apartamento elegante, rodeada de livros de arte e da presença silenciosa de Sokolov, que se certificava de que todas as suas necessidades eram atendidas, ela sentia-se diferente. O medo inicial dera lugar a uma raiva fria e, mais tarde, a uma profunda reflexão. Olhava para os seus desenhos do parque, feitos antes do confronto, e via neles uma inocência perdida. O seu privilégio, que sempre aceitara como um dado adquirido, agora parecia-lhe um fardo e uma responsabilidade. Fora o nome do seu pai que a salvara, não a justiça inerente ao sistema. E essa constatação incomodava-a profundamente. Sokolov, disse ela um dia, enquanto observava a neve cair lá fora, os primeiros flocos do inverno. Aquela mulher, a capitã Kadyrova, o que lhe aconteceu? Sokolov respondeu com a sua habitual discrição. Ela já não faz parte da força policial, Ania Mikhailovna. Enfrentará as consequências das suas ações. Consequências por mexido com a filha de Mikhail Petrov, Ania corrigiu, a voz baixa. Não por ter abusado da sua autoridade contra uma cidadã qualquer. Sokolov não respondeu, o seu silêncio uma confirmação tácita. Ania começou a pesquisar. Leu sobre abuso policial, sobre organizações de direitos humanos na Rússia, sobre a dificuldade de obter justiça quando não se tem um nome poderoso por trás. A sua arte, antes um refúgio, começou a parecer-lhe fútil. Ou talvez, pensou ela, pudesse ser uma arma. Na esquadra do distrito de Tverskoy, o tenente Volkov tentava, com um misto de sinceridade e pragmatismo, implementar novas diretrizes. Falou sobre a importância do respeito, da abordagem correta, da necessidade de evitar julgamentos precipitados. Alguns dos seus subordinados ouviam com atenção, outros com um ceticismo velado, trocando olhares que diziam: isto só está a acontecer por causa de quem ela era. A resistência à mudança era palpável, como uma parede invisível. Volkov suspirava frequentemente, massageando as têmporas, sentindo o peso de um sistema que parecia imutável. Sabia que o caso Petrova seria lembrado não como um catalisador para uma reforma genuína, mas como um aviso sobre os perigos de pisar nos calos errados. Uma manhã, algumas semanas depois, Volkov recebeu um envelope sem remetente. Dentro, um pequeno desenho a carvão, notavelmente bem feito, retratando uma balança da justiça, um dos pratos perigosamente inclinado sob o peso de uma pilha de moedas de ouro, enquanto o outro vazio pairava no ar. Não havia assinatura, mas ele soube imediatamente quem o enviara. Um sorriso cansado e agridoce curvou-lhe os lábios. Talvez, apenas talvez, algumas sementes tivessem sido plantadas. Ania Petrova estava no seu estúdio, a luz pálida do inverno a entrar pela grande janela. À sua frente, uma tela em branco. Durante dias, sentara-se ali, incapaz de desenhar as paisagens ou os retratos que antes lhe davam tanto prazer. O incidente no parque tinha mudado. O seu olhar sobre o mundo era agora mais incisivo, mais questionador. Pegou num pedaço de carvão. As suas mãos, antes hesitantes, agora moviam-se com uma nova determinação. Não começou por desenhar um rosto ou uma paisagem. Em vez disso, traçou linhas fortes, angulares, que se cruzavam e se sobrepunham, criando uma sensação de tensão, de conflito. No centro começou a emergir a forma de um uniforme, vazio, mas ainda imponente. Ao lado, uma figura frágil, mas com olhos que desafiavam a escuridão. Não era um retrato de Kadyrova, nem um autorretrato. Era algo mais. Uma exploração da injustiça, do poder e da vulnerabilidade. O seu pai, Mikhail Petrov, nunca mencionou diretamente o incidente. Mas numa rara conversa telefônica dissera-lhe com a sua voz grave e distante: "O mundo é um lugar complicado, Ania. Às vezes é preciso lembrar às pessoas quem manda." "Ou talvez", respondera ela, a vovó